Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cléia de Língua Portuguesa e hoje nós vamos falar sobre 3 gêneros textuais distintos, diferentes, que tem na P8 na apostila de vocês. Então seria a respeito da descrição, que é aqui o ato de descrever, a narração, os textos narrativos, que seria o ato de narrar, e a dissertação, que seria o ato de dissertar, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre os três, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de predominância. Bom, o que seria aí descrever? Descrever é você falar sobre algo, sobre alguém, Então pode ser uma pessoa, um objeto, um animal, pode ser um ambiente, só que você vai falar sobre isso de modo detalhado. Você vai falar dar muitos detalhes, vai falar sobre isso de modo minucioso. Tá? Então, eu quero fazer uma descrição de um amigo. Então, você vai dar todas as características físicas desse amigo, como é que ele é fisicamente, a cor do cabelo, a cor dos olhos, depois você vai falar como é que ele é emocionalmente, características psicológicas, características de comportamento. Você vai descrever a casa desse amigo, o ambiente. Então, você vai dar todas as características desse lugar, tá? Você vai descrever um animal, você vai descrever um objeto. Então, descrever é isso, é o ato de falar sobre algo, só que de modo bem detalhado, bem minucioso. Bom, o segundo gênero de texto que tem aí na apostila é o texto narrativo, a narração. A narração, o ato de narrar, é o ato de contar uma história, contar um fato, contar um acontecimento, E dentro da narração, a gente tem que entender que existe uma sequência linear. O que é isso? A história vai ter começo, meio e fim. Outra característica importante do texto narrativo é a presença de personagens, A gente sempre vai encontrar personagens, sejam humanos, sejam animais, sejam objetos inanimados, A gente sempre vai encontrar a presença de personagens. Outra característica importante também é a presença do ambiente, o lugar onde se passa a história. A gente pode também encontrar em qual tempo se passa a história, E também o foco narrativo. O que é o foco narrativo? A gente tem que entender se esse narrador está narrando o texto em primeira pessoa, ele está contando a história dele mesmo, é um narrador personagem, ele participa da história, ele conta a própria história, o foco narrativo em primeira pessoa, ou se o foco narrativo está em terceira pessoa, se ele é um narrador observador, ele apenas observa a história de um outro, E aí ele conta a história de uma outra pessoa, tá? E ainda existe o narrador onisciente, que é aquele que conta a história de uma terceira pessoa, com foco narrativo em terceira pessoa, só que ele sabe muito sobre esse personagem, ele sabe tudo que o personagem pensa, tudo que o personagem sente, tá? Então existem aí 3 tipos de narradores, O narrador personagem, que participa da história, o narrador observador, que observa a história de um outro e narra, e o narrador onisciente, que ele observa a história de uma outra pessoa, mas ele tem muitas informações sobre esse personagem, como se ele estivesse dentro do personagem praticamente, tá bom? E o foco narrativo ou estará em primeira pessoa ou estará em terceira, tá? Então, no texto narrativo, a gente tem aí uma sequência linear dos acontecimentos, nós temos a presença de personagem, nós temos um foco narrativo, a gente tem um ambiente onde se passa a história e o tempo, Que é quando se passa essa história. Tudo isso na narração. E o último gênero de texto, eu acredito que é o mais importante, porque ele é muito cobrado nas bancas, Na banca do Enem, banca de vestibular, quem vai fazer concurso público, é o texto dissertativo, A gente sempre quando vai fazer uma prova, tá lá, redija, escreva uma dissertação. E a gente vai falar um pouquinho sobre os critérios de avaliação que essas pessoas, que corrigem essas redações utilizam, e a gente precisa entender para poder elaborar uma boa redação. Então vamos lá. Nós vamos dividir aqui em 3 tópicos. Vamos falar sobre aspectos macroestruturais, que é tudo que é mais amplo, que é maior. Segundo tópico, conhecimento do assunto, conhecimento do tema. E terceiro tópico, os aspectos microestruturais, que são os menores, porém são os que valem mais pontos. Tá? Então, primeiro, os aspectos macroestruturais. O que seria isso? Primeiro item, a estética da folha. A folha ela não pode estar suja, não pode estar amassada, O avaliador ele vai olhar isso. Apresentação do texto, a questão da letra e da legibilidade. Então, a letra ela não tem nem que ser bonita e nem que ser feia, A letra ela tem que ser legível, tem que ser compreensível. O respeito às margens. Então, eu vou receber, toda vez que eu for fazer uma dissertação, eu vou receber uma folha como essa, A folha já vai ter uma margem, já vai ser padronizada, número de linhas.
E aí a pessoa, quando estiver escrevendo, assim que ela iniciar o parágrafo, ela tem que deixar 1 centímetro, tá? Essa é a indicação de parágrafo, uma distância de 1 centímetro, assim que for iniciar o parágrafo. Bom, ela já iniciou o parágrafo, ela começou aqui a escrever, escreveu na primeira linha e ela não terminou a frase ainda, né? Não terminou o parágrafo ainda. Então ela vai continuar na linha de baixo. Só que para continuar na linha de baixo, a palavra ela tem que encostar aqui também. Eu não posso deixar espaço, tá bom? E aí ela vem para cá, para a linha de baixo. Não existe indicação de parágrafo aqui, porque ela está continuando, né, o parágrafo ainda. Então ela também não vai deixar espaço nenhum. Ela vai encostar a palavra aqui na margem, tá bom? Eu só vou deixar o espaço quando tiver a entrada do parágrafo, quando for início de parágrafo mesmo. Ou se o meu parágrafo finalizou aqui no meio da linha, por exemplo. Aí não tem como, né? Aí vai ter um espaço entre a última palavra e a margem, tá bom? Então eu tenho que ter respeito às margens. Esse é um item do dos aspectos macroestruturais. Próximo item, rasura. Ah, eu errei, como é que eu faço, né? É igual preencher um cheque, a gente sabe que não pode errar na folha oficial, mas às vezes a gente acaba errando. Então o que a gente vai fazer? Muita gente fala assim, vou colocar um parênteses, eu vou colocar aspas, nada disso pode ser feito. Por quê? Esses sinais de pontuação, eles não têm essa função de corrigir erro, né? Então eu também não posso rabiscar a palavra por completo, porque isso é uma rasura. Eu não posso passar errorex porque é rasura. Também não posso colocar a palavra nem entre parênteses nem entre aspas, né? Porque esses sinais não têm essa função. A única coisa que eu posso fazer é passar um traço, um único traço em cima da palavra. Ah, mas eu vou perder ponto? Sim, só que você vai perder menos ponto do que se você rasurar, tá? E a quantidade de linhas, que é um outro aspecto macroestrutural. Então, se a banca, lá, a empresa, pediu para que você escreva 30 linhas, né, na dissertação, você não pode escrever nem 29 linhas e nem 31 linhas, você tem que obedecer o número exato. Tá? Se a banca estipulou de 20 a 30 linhas, a mesma coisa, não pode ser nem menos, né, que o mínimo e nem mais do que o máximo, tá bom? Bom, você não cometeu nenhum desses erros, então você vai ganhar aqui de 0 a 1 ponto, né? Se você não cometeu nenhum desses erros, você vai ganhar 1 ponto. Ah, parece pouco, só que no final faz uma diferença absurda, tá? No caso aqui do Enem, a gente vai ter que converter aqui o sistema de pontuação da planilha, porque no caso da redação do Enem vale 1000, tá? Então você vai ter que fazer essa conversão. Segundo aspecto que o avaliador vai olhar na redação de vocês, conhecimento do tema. Ele vai perceber, ele consegue perceber, na verdade, se você tem domínio do assunto. E as pessoas que têm maior domínio de diversos assuntos, né? A banca colocou lá um assunto muito difícil, mas a pessoa domina aquele assunto, é porque ela se informa muito, né? Todos os dias ela já acorda e já vai atrás de informação, de notícia, né? Ela estabelece metas de leitura, quantos livros ela vai ler em mês, né? Então são pessoas que elas absorvem, né, o maior número de conteúdos, de assuntos diversificados, né? E essa pessoa também vai conseguir adotar ela vai ter uma maior propriedade no vocabulário, vai ter um maior número de palavras internalizadas, porque ela se beneficia de diversas leituras. Capacidade de análise e senso crítico. Na conclusão, que a gente ainda vai falar sobre isso, você vai ter que sempre apresentar propostas de intervenção. Quais seriam as soluções para aquele problema que está sendo colocado aí no tema, né? E só que as pessoas que conseguem fazer isso são pessoas que têm capacidade de análise e senso crítico, porque senão a pessoa não vai conseguir apresentar proposta de solução nenhuma para problema nenhum, né? Então, se eu tiver uma capacidade de análise e senso crítico e se eu também tiver domínio de assunto, aqui na planilha eu vou ganhar de 0 a 3 pontos, né? Dependendo de como eu me sair aí, tá bom? Nesse segundo item. E o terceiro item seriam os aspectos microestruturais, que são os mais importantes, por incrível que pareça, tanto é que eles valem aqui de 0 a 6 pontos. O que seria isso? A questão da ortografia, né? Não posso escrever palavras de modo errado. A questão da acentuação, então tenho que baixar lá as novas regras de acentuação da nova ortografia da língua portuguesa para descobrir quais são as palavras que não levam mais acento e quais as palavras que ainda levam. Morfossintase. Dentro da morfossintase eu vou encontrar o uso da crase, preciso saber as regrinhas de quando eu vou ter que usar a crase. Pontuação, para que serve cada sinal de pontuação, para eu não colocar lá um ponto, onde seria uma vírgula, né? Regência, qual a preposição específica lá que o verbo pede para poder estabelecer uma ligação com o complemento, né? Por exemplo, eu vou à feira, né? Esse verbo ir,
ele tem uma preposição específica para esse verbo para poder ligar com o complemento, né? Quem vai a algum lugar, né? Então esse verbo ele pede essa preposição. Eu não posso colocar uma outra preposição que não estabeleça essa conexão entre os elementos. Colocação pronominal. Você tem que saber se o pronome ele vai no início da palavra, né? Se ele vai no começo, antes do verbo, se ele vai depois do verbo, se ele vai no meio do verbo, né? Seria aí a próclise, a mesóclise, a ênclise, né? Colocação de pronome. Então eu tenho que pensar assim, dê-me um caderno ou me dê um caderno, né? Eu tenho que pensar dessa forma, onde eu coloco o pronome, tá bom? Eu tenho que olhar aí as regrinhas de colocação pronominal. Paralelismo sintático. O professor é inteligente, divertido e criativo. Ó, eu tenho 3 palavras aí, no final da frase, inteligente, divertido e criativo. As 3 palavras, elas estão dando característica do professor, então as 3 estão fazendo a mesma função na frase, que é de predicativo do sujeito. Então elas têm a mesma função sintática, isso é paralelismo sintático e isso não pode também, tá? Propriedade vocabular. Então a pessoa tem que ter um número de palavras internalizadas, né? Para poder fazer essa substituição para não ter repetições. Então, São Paulo é bonita, São Paulo é diferente, São Paulo é atraente. Ó, eu usei várias vezes o mesmo vocábulo quando eu poderia fazer substituições, ou por sinônimos ou por pronomes, né? São Paulo é bonita, a metrópole é atraente, então tenho que fazer essas adequações, tá? Ditados populares. Filho de peixe, peixinho é. Então, em nenhum momento eu vou colocar ditado popular no meu texto dissertativo. O uso da palavra mesmo. Eu não posso usar essa palavra mesmo com função de pronome. João caiu, o mesmo está ferido, né? Eu vou ter que usar um pronome realmente. João caiu, ele está ferido. Então, em nenhum momento eu vou usar essa palavra mesmo com função de pronome. Eu só posso usar a palavra mesmo num exemplo como esse, ó. Joana é caridosa e deseja que eu faça o mesmo. Aí eu posso utilizar esse vocábulo. A palavra através. O pessoal vive utilizando essa palavra, só que utiliza de forma errada, né? Através no sentido de atravessar. Então eu sempre vou usar por meio de. Eu recebi uma bolsa por meio de uma amiga, e não a palavra através. A repetição da palavra que o Brasil cresça, que as pessoas se desenvolvam, né? Você fica repetindo aquele termo a todo momento. O uso da palavra onde. Onde é algo parado. Onde você vive, né? Onde. Agora, aonde dá uma ideia de movimento. Aonde você vai, movimento. Então, onde é algo parado e aonde é movimento. E o uso da palavra cujo também, que as pessoas utilizam a palavra cujo de forma errada, né? Eu só vou utilizar a palavra cujo na frase quando estabelecer uma ideia de posse. Algo pertence a alguém, né, nesse sentido. Então, o relatório cujo técnico responsável realizou está perfeito. Então, olha lá, eu usei a palavra cujo porque existe algo, né, que é um relatório que pertence a alguém, que é o técnico responsável. Bom, linguagem, coerência. Eu não posso começar a redação falando sobre um determinado assunto e finalizar falando sobre outro. Então, os parágrafos eles têm que ter ligação entre si, tem que ter uma coerência, né? Coesão. Eu tenho que usar os elementos corretos para poder ligar uma palavra com a outra, né? Ligar frases entre si. Então, eu não posso falar que eu fui ao mercado comprar tomate, porém alface, né? Eu tenho que colocar um conectivo aí que dê uma ideia de adição. Então, nesse caso aí, eu vou usar o e, que é uma conjunção aditiva. A palavra você. Eu não vou utilizar a palavra você no texto dissertativo, porque vai dar uma impressão que eu estou falando com o leitor e não pode ter esse diálogo. Texto apelativo. Eu não posso tentar convencer alguém de alguma coisa de forma apelativa, né? Igual lá nas propagandas lá, compre batom. Isso não vai existir no nosso texto dissertativo. Verbos no imperativo. É como se eu estivesse mandando o leitor fazer alguma coisa. Eu não posso utilizar verbos no imperativo. Aconselhamentos, a mesma coisa. Se eu fosse você, né, mudaria o país. Não posso fazer isso no texto dissertativo. Vou utilizar sempre a norma culta da língua, né? Não vou usar a linguagem que eu utilizo no dia a dia, vou sempre substituir por termos mais formais. Repetição viciosa, subir para cima, descer para baixo, né? Hemorragia de sangue, essas redundâncias a gente não vai usar. Marcas da oralidade na escrita. Então, toda vez que eu estou falando, eu falo tá, né, bom, isso tudo são marcas da fala, mas na escrita não pode ter esse tipo, né, essas marcas
da fala não pode prevalecer sobre a escrita. Frases clichês. Então, lá no final da redação, eu estou fazendo uma redação sobre o meio ambiente, lá no final eu coloco, viva a natureza, né? Isso não pode, são frases que já estão desgastadas aí na sociedade. Bom, esses são os aspectos aí microestruturais, que são muitos, né? Por isso que a pessoa, quando ela acerta, né? Acertou tudo, ganhou 6 aqui na planilha, porque são muitos aspectos. Então, para acertar tudo, né, você vai ter que ser muito bom, realmente, né? Dominar muito bem as técnicas. Então, vamos lá, os aspectos macroestruturais se referem à letra, legibilidade, rasura, número de linhas, né? Questão das margens, vale de 0 a 1. Conhecimento do tema, se a pessoa não ficou enrolando, né? Vale de 0 a 3. E domínio de assunto. Aspectos microestruturais, tudo que se refere ao que é menor. Ortografia, acentuação, uso da crase, coerência, coesão, todos esses itens que a gente citou, valem de 0 a 6 pontos, tá? E esses são os critérios aí do texto dissertativo argumentativo. Como é que a gente vai organizar esse texto? Esse texto vai ter uma introdução. Na introdução do texto, você vai apresentar o assunto, vai falar sobre o assunto, o que é, como acontece, com quem acontece, de que forma, porque o leitor não tem obrigação de saber. No desenvolvimento, você vai citar as fontes de onde você tirou aquilo, né? De acordo com o jornal Folha de São Paulo, 2011, é obrigatório colocar a fonte. Você pode dar exemplos. Um exemplo disso é a cidade de São Paulo, que vem crescendo muito nos últimos anos. Você pode fazer uma comparação, comparando a cidade de São Paulo com o Rio de Janeiro, né? Você está comparando um elemento com o outro. E você pode fazer uma citação de autoridade, que é colocar uma fala de alguém que é muito importante no assunto. Então, se de repente você está falando aí sobre o trânsito, né, os congestionamentos, você pode colocar uma fala aí do secretário de trânsito, né? Que é alguém que é importante dentro daquele assunto. Bom, e aí você colocou lá as fontes de onde você tirou, referencial teórico, né? Você colocou a exemplificação, comparação, você colocou bastante argumentos, né? Para poder deixar aquilo, colocar aquela redação de modo mais verdadeiro, né? Mais verídico. Aí você vai para a conclusão. Na conclusão, você vai resumir tudo que você já tinha dito anteriormente, vai fazer uma síntese e depois você vai apresentar propostas de intervenção. O que é isso? Você vai dar sugestões do que fazer para poder diminuir ou sanar aquele problema que estava lá no tema, né, que seria o assunto, tá bom? Esses são os critérios, então, de correção do texto dissertativo e a estrutura, como montar uma redação. Eu também deixei como material, eu deixei exemplos, né, de dissertação, a estrutura, coloquei lá. Deixei exemplo do texto narrativo, que a gente já falou sobre ele também, coloquei lá a estrutura. E deixei exemplo do texto descritivo, né, como fazer uma descrição. Então tá tudo certinho, né, montei aí o material para vocês olharem. Na apostila de vocês também tem, tá falando sobre os 3. Quanto à predominância, é o seguinte, às vezes, você pega uma prova e na prova tá perguntando a qual gênero de texto que aquele texto lá que você acabou de ler pertence, né? Ele é o quê? Ele é narrativo, né? Ele é descritivo, né? Ele é dissertativo? Qual tipo de texto, na verdade, né? E aí você fica se perguntando, mas aqui é um texto narrativo, ele conta uma história, mas também ele descreve o personagem, né? Então ele seria o quê? Ele seria narrativo, ele seria descritivo? Na verdade, você tem que olhar a predominância. Então, o que predomina? Ele é mais narrativo, ele conta mais uma história ou ele descreve mais? Você tem que olhar sempre a predominância para descobrir a qual tipo ou a qual gênero aquele texto pertence, tá? Outra coisa que eu falei aqui sobre tipo de texto e gênero de texto, são duas coisas diferentes, tá? O gênero é tudo que a gente tem acesso. Então, a gente consegue ler uma carta, isso é um gênero. A gente consegue ler um e-mail, é um gênero. Um blog, é um gênero. Uma receita, um manual de instruções, a bula de um remédio. Tudo que a gente tem acesso na sociedade, a gente vai chamar de gênero. Agora, esses gêneros, eles vão pertencer a determinados tipos. Então, qual é a função de um manual de instruções? Instruir, né? Mostrar como fazer alguma coisa. Então, ele pertence ao tipo instrucional. Né? Qual a função do conto? Narrar uma história. Essa é a função. O conto é um gênero. A qual tipo que ele pertence? Narrativo. Né? Então aqui nós estamos falando sobre tipos, né? Que a gente falou aí sobre narração, descrição e dissertação. E aí dentro dos tipos vão ter diversos gêneros. Dentro do tipo narrativo, por exemplo, a gente vai encontrar conto, fábula, né? Uma notícia, tá? Então a gente tem que perceber que existem os gêneros, que são os textos nos quais nós temos acesso,
E esses gêneros, eles vão pertencer a determinados tipos, que seriam as classificações, tá bom? Bom, é isso e conto com vocês e até mais.